Vamos ver um único versículo em Hebreus 9, o versículo de número 27. Hebreus 9, versículo de número 27. Quantos achou? Diga glória a Deus. Hebreus 9, no meio da Bíblia, Hebreus 9, Novo Testamento. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, está escrito assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Amém, irmãos? Assim como ao homem, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus Cristo. Quando nós falamos de morte, nós temos que saber que só existe. Nós temos que saber que ao homem é ordenado a morrer uma só vez, exceto no caso de alguém que Deus o ressuscita. É claro que nós vamos encontrar isso nos dias de hoje e na Bíblia também. Isso é uma exceção, porque Deus ele tem poder. O apóstolo Paulo escreveu uma das suas cartas e diz que se Cristo não ressuscitasse e se não houvesse ressurreição dos mortos, a nossa palavra, a nossa pregação, ela seria vazia, seria inválida. Mas como houve ressurreição de mortos e Cristo também ressurgiu, então nós entendemos que a palavra de Deus é verdadeira. Nós entendemos que ao homem, ao ser humano, é ordenado a ele morrer uma só vez. Basicamente, esse princípio ele nos chama a atenção em dizer que se nós morremos agora, ponto final. Se nós morremos agora, ponto final, acabou. Não existe uma segunda oportunidade de morrermos. E quando a palavra de Hebreus capítulo 9 diz, no versículo 27, ela está dizendo, e eu vou explicar para você de um tipo específico de morte. Todo ser humano ele é composto de três aspectos. Nós somos compostos e nós somos seres trinotômicos, seres que somos constituídos primeiro de matéria orgânica. Somos feitos do barro, do pó da terra, somos feitos de carne e osso, somos feitos de matéria orgânica, ou seja, o nosso corpo não é feito de aço, nosso corpo não é feito de ferro, nosso corpo não é feito de ouro, o nosso corpo é feito basicamente de matéria orgânica. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, então nós somos viemos. A primeira matéria que o homem é composta é de terra, barro. É por isso que Paulo disse que nós não devemos nos gloriar, porque nós somos feitos de barro. Existe tesouro dentro do vaso de barro. Existe coisa grande dentro dos crentes, um tesouro insondável dentro de vaso de barro. Saiba disso essa noite, que você é um vaso de barro e Deus colocou um tesouro muito grande dentro de você. Que tesouro que é esse, apóstolo? Esse tesouro se chama Espírito Santo, esse tesouro se chama salvação, esse tesouro se chama Palavra de Deus. Tudo isso que está dentro de você é a maior riqueza do mundo vindouro. Somos feitos de matéria orgânica, mas a Bíblia diz também que quando Deus constitui o homem de matéria orgânica, do pó da terra, diz a Bíblia que Deus sopra sobre a narina do homem, sopra o seu espírito dentro do homem, que então este homem, que é matéria de barro, boneco de barro, transforma-se agora em uma alma vivente. Então a divisão e qualificação é corpo, alma e espírito. Corpo, matéria orgânica, espírito, parte de Deus, partícula de Deus, e alma é tudo aquilo que representa o caráter humano, suas emoções, sua personalidade. Isso é alma. Espírito é a parte de Deus. Dentro desses três elementos
Não se pode subsistir nenhum deles. Por quê? Se eu tenho um corpo e o Deus coloca a sua força, Ele une a minha alma neste corpo, sem o Espírito de Deus, sem a força de Deus, sem um pedaço de Deus, nós não somos unidos em um corpo de barro e nós não temos uma personalidade. Nós só temos uma personalidade, você e eu, o apóstolo, o irmão fulano, a irmã ciclana, porque Deus em um corpo de barro resolveu colocar uma parte dele, e essa parte dele criou uma outra parte, que é você. Então nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, barro, espírito, força de Deus, e alma, tudo aquilo que representa você. Somos os seres trigotômicos. Somos três, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, também nós somos corpo, alma e espírito. Assim como são três que testificam no céu, o Pai, o Espírito e a Palavra, também somos três, corpo, alma e espírito. Somos seres de três personificações. Somos seres compostos de três aspectos: corpo, alma e espírito. A divisão do homem é corpo, alma e espírito. Não somos apenas um corpo, como alguns dizem. Não somos apenas um espírito, como uns afirmam. Não somos um corpo como um espírito, mas somos um corpo que tem uma parte de Deus, que é o espírito, e que tem outra parte, que é a personalidade, que é você. Veja, quando Deus arranca um pedaço dele e coloca dentro do barro e sopra por dentro da sua narina, diz que a força de Deus, o Espírito de Deus entra, e logo o homem se torna alma vivente, e logo levanta-se. Então Adão, o homem, o primeiro homem, se levanta, e este homem se chama Adão. Adão por quê? Porque Adão agora tem uma personalidade. Adão agora não é uma força qualquer andando dentro de boneco de barro. Adão agora se torna um homem independente, com seu próprio pensamento, com seu próprio caráter, com suas próprias emoções. Então quando Deus coloca a parte dele no barro, Deus transforma algo que não existe naquilo que existe. Deus transforma algo que não tem vida naquilo que tem vida. Para você que não sabe, quando Deus ele coloca a mão em alguma coisa, irmão, aquilo que está morto passa a viver, aquilo que não tem vida, e aquilo que não existia passa a existir. E se Deus está conosco, Deus vai colocar a mão e Deus vai fazer coisas grandes acontecer na tua vida, na minha vida. Glória a Deus, aleluia. É só Deus colocar a mão naquilo que não existe que passa a existir. Quando Deus pega no pó da terra e faz o homem, não existe homem. Mas quando Deus ele coloca a mão, sopra a força dele, aí as coisas passam a existir. O homem é composto de uma tríplice divisão: corpo, alma e espírito. E na vida, se existem o tríplice ou a tríplice divisão humana, a purificação humana em três aspectos. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique tudo em vosso espírito, alma e corpo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus ele trabalha no corpo, Deus ele trabalha no espírito, e Deus ele trabalha no homem, que é o homem, a personificação da alma humana. Deus ele não só trabalha na alma, Deus ele só não trabalha no corpo, mas Deus trabalha nas três partes. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que Deus tem o poder não só para curar, mas como para libertar a mente humana. Deus não tem só o poder para libertar a mente humana, mas como tem poder para curar. Deus tem poder para fazer as coisas que o médico não faz. Deus tem o poder para fazer aquilo que eu não posso fazer. Deus diz em sua palavra, em 1 Tessalonicenses 5:23, que Deus ele purifica o homem na alma, purifica o homem no corpo e purifica o homem no espírito. Então essa noite eu quero pregar para você e dizer que Deus vai tocar na tua alma dentro de você, vai tocar no teu corpo, vai tocar no teu espírito. Espírito é força. Se você não tem força essa noite, Deus vai te dar força. Deus vai renovar as tuas forças. Se você está com a tua alma angustiada, se a tua personalidade está abatida, eu quero dizer que Deus tem poder de purificar, e não só purificar, mas renovar a tua alma esta noite. O que é que você está passando? Qual é a tua aflição? Qual é o teu dilema? Essa noite Deus manda te dizer que Ele entra no teu corpo para sarar o teu corpo, na tua alma para sarar a tua alma,
e na tua força, no teu espírito, para fazer você se levantar e caminhar mais uma milha. Segura isso que eu estou pregando esta noite. Você vai caminhar mais uma milha com Jesus, porque hoje Ele vai fazer a divisão das 3 partes da tua vida e Ele vai dar força para você. Aleluia. Hebreus 4:12 está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito. A eficácia da palavra entre as divisões. Se somos seres que temos essa divisão em 3 partes, Deus precisa trabalhar nas 3 partes. E a palavra de Deus, ela tem poder. É tremendo isso. A palavra de Deus, quando você assiste um filme romântico, você chora e sente um desejo suave de amar. É muito bom. Você assiste um filme de ação, logo tu fica assim entusiasmado e sente a adrenalina correndo no teu corpo. Muito bom. Mas quando tu ouves a palavra de Deus, ela atinge a tua alma, atinge o teu espírito, atinge o teu interior, mexe com teus sentimentos, mexe com a tua estrutura. Quando tu ouves a palavra de Deus, meu irmão, é uma grande reviravolta. Você não perde tempo quando você está aqui, não. Quando você está aqui, a palavra de Deus, ela entra nas 3 divisões e ela coloca tudo que está fora do lugar no lugar. Receba isso. Deus vai colocar tudo que está fora do lugar no lugar. Deus vai colocar tudo que está desajeitado no lugar. Deus vai trabalhar de maneira poderosa, porque a palavra, ela entra, a palavra de 2 gumes, penetra lá dentro da alma, lá dentro do espírito, trabalha dentro de você. O que Deus quer fazer essa noite é trabalhar dentro de você com a palavra dele. Ele quer trabalhar dentro de você. Receba isso. Ele vai trabalhar no teu caráter, na tua personalidade, vai trabalhar no teu sentimento, no teu temperamento, vai trabalhar nas tuas emoções. Ele vai tirar toda a angústia, toda a ira, toda a raiva, vai trocar o teu coração, porque a palavra, ela entra, e quando ela entra, meu irmão, não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir. A maior transformação do ser humano não é por fora, a maior transformação é por dentro. Então a palavra de Deus, ela entra para trabalhar por dentro. Não se preocupa com o teu exterior, se preocupa com o teu interior. Não se preocupa com as tuas vestes, embora não se escandalize, porém se preocupe com o que Deus vai fazer dentro de você. Se preocupe com o que Deus vai agir dentro de você. Aleluia. Assim como o ser humano se divide em 3 partes, Deus trabalha exatamente muito bem nas 3 partes que se divide o ser humano. Deus não é um homem que trabalha apenas a carne, trabalha apenas na mente. Não, Deus, ele faz o serviço completo. Quando nós entregamos a vida para Jesus, Deus, ele quer fazer uma obra completa, meu irmão. Deus não quer fazer a obra pela metade da sua e da minha vida. Deus não quer apenas que você mude a tua roupa. Deus não quer que você apenas mude a tua fala. Deus vai fazer um conjunto agradável e perfeito na minha e na sua vida, e a transformação vai exalar o perfume de Cristo. Você vai ficar parecendo com Ele. É o que Deus quer na tua vida esta noite. Aleluia. 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 Existe a primeira morte. A primeira morte, ou o fim das sessões vitais. O que é isso? A primeira morte é quando chega ao fim todas as sessões vitais do ser humano. O que é a sessão vital? Pulsação, respiração, funcionamento do cérebro. Se uma pessoa ter falência cerebral, ela está morta. Se ela tiver falência do seu coração e os aparelhos sustentarem, ainda ela está viva. Porque o que comanda é o cérebro. E o cérebro é algo tão complexo. E eu louvo a Deus pelo cérebro ser complexo, porque a alma do homem está escondida dentro do cérebro dele. A personalidade da alma humana se esconde dentro do cérebro dele. Ninguém pode tirar o teu cérebro,
e colocar em uma outra pessoa. Existe transplante de coração, transplante de fígado, transplante de córnea, transplante de pé, transplante de mão, enfim, só não existe transplante de cérebro. Sabe por quê? Porque o cérebro é um esconderijo da alma humana. É no teu cérebro que você pensa, é no teu cérebro que você reage, é no teu cérebro que você fala, é no teu cérebro que você vai, é no teu cérebro que você volta. Então a palavra de Deus diz: a primeira morte é a morte física, aonde a sessão vital é terminada. Quando você vê o cérebro parou, o coração parou, aí nós chamamos de morte. Morreu. Parou o cérebro, parou o coração, morreu. Só parou o coração, está vivo. Parou o cérebro, morreu. O coração funciona, está morto. A primeira morte é o fim da sessão vital de todo ser humano. Todo ser humano vai passar pela morte. Todos vão morrer. Aliás, nós só temos uma certeza na vida. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós não temos nenhuma certeza se vamos ser doutores, se vamos ser psiquiatras, se vamos ser pastor, se vamos ser funcionário público. Nós só temos uma certeza quando nós saímos do ventre da nossa mãe. Sabe qual é? Nós saímos, estamos vivos, mas que nós vamos morrer. Não dá para ter certeza na vida de mais nada, só da morte. Todo homem é destinado a viver e depois morrer. A vida na terra é uma transição, é uma caminhada. Apóstolo Paulo diz que nós somos peregrinos, porque passa ano e ano e nós estamos aqui na terra em carne, no nosso corpo andando, como se estivéssemos peregrinando nessa terra. A vida do homem é frágil. A vida do homem ela passa, ela não é duradoura, não é eterna. A matéria se estraga, a matéria é consumida. João capítulo 14, versículo 10. Aliás, Jó capítulo 14, versículo 10, Jó está dizendo assim o que Jó está falando: porém, morto o homem é consumido, sim. O redento do homem é o espírito. Então, onde está o espírito? Onde está o homem? O homem é consumido. O corpo morre. O corpo é consumido. Bateu as botas, fim de linha. Se o Espírito de Deus, se a força de Deus sai do corpo do homem, o homem cai duro e morre. O Espírito é o que segura a alma dentro do corpo. Quando o homem morre, vão-se o Espírito, vão-se a alma e fica somente o barro. E barro por barro, cemitério está cheio de barro. O homem morre, seu corpo é destruído, é corrompido. Pode pegar fogo ou não, pode ser aniquilado ou não, pode ser destruído ou não. Se não houver a força de Deus, se o Espírito de Deus, se a alma não está, o corpo é destruído. Nós somos seres com a fragilidade muito grande, somos seres frágeis e nós temos a mortalidade para encarar. Ou seja, passa ano e entra ano, morre a avó, morre o tio, morre o pai, morre você, morre eu, porque isso é um processo natural. Nós vamos crescer, nós vamos se criar, nós vamos fortalecer, vamos frutificar e logo depois vamos morrer. Ninguém aqui fica para sempre. Aqui na terra o homem não vai viver para sempre. Por isso que a morte é o princípio daquilo que Deus estabeleceu para o homem, que o homem possa morrer. Fecha os seus olhos. Como outra vez eu disse, quando nós dormimos, traz-nos atenção, Deus, de que nós somos seres limitados, porque o sono é a 10ª parte da morte. Todas as vezes que nós dormimos, nós fechamos totalmente o entendimento. Quando nós dormimos, não sabemos o que está acontecendo, estamos vulneráveis a qualquer ataque de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque o sono é a 10ª parte da morte. Então, quando nós dormimos, nós já experimentamos a morte em uma parte pequena. Nós lembramos que nós somos frágeis e que a qualquer momento nós vamos sair dessa daqui, e nós vamos entender, talvez nós saímos dessa ou por uma melhor ou por uma pior, mas a morte é algo que vai nos alcançar. Isaías capítulo 40, versículo 6 está escrito: uma voz diz:
diz clama, e alguém disse que hei de clamar, toda a carne é erva e toda a beleza como a flor do campo. Isaías 47 também diz assim: seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva, nós somos iguaizinhos à flor do campo. Quando a flor cai da árvore, se choca com o chão, passa-se um dia, 2 dias, alguns minutos, logo a flor ela murcha. Se não houver Deus na nossa vida, se não houver a força de Deus segurando a tua vida, você vai cair como a flor e você vai murchar e seca-se, porque nós somos como a erva. Isaías capítulo 40, versículo 7. Logo nós murchamos se não estivermos grudados na videira, logo nós padecemos se não estamos grudados no Espírito de Deus. Mas a palavra de Deus disse que a beleza da vida humana é muito boa, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra, é muito agradável. Nós vemos os amigos, nós vemos as amigas, a família. E o que eu quero dizer com você: enquanto você estiver na terra, saiba de uma coisa: você vai morrer. E se você vai morrer e eu vou morrer, passe a amar mais, passe a respeitar mais, passe a buscar mais, convide mais, ame mais, perdoe mais, se prostre mais. Fique mais com a tua família, fique mais com teus amigos. Meu irmão, faça novas amizades, vive intensamente na terra, coma as coisas boas que você pode comer, passeie pelos lugares que você pode passear, porque vai chegar um tempo que você vai sair dessa terra, e quando você sair dessa terra vai ser bem melhor. Mas enquanto você está na terra, aproveita as belezas que a terra tem para te oferecer também. A terra não tem só coisa ruim, irmãos. Não tem. Existe uma beleza que o crente pode aproveitar a terra. Nós vamos morrer. Para que não perdoar? Para que não amar? Para que não se entregar? Para que não viver intensamente? Para que não passear? Para que ficar? Para que chorar? Para que se iludir? Não, meu irmão, nós estamos na terra. Aproveite a beleza da terra, porque você é só um galhinho de uma árvore que quando cair, você é apenas uma florzinha que a qualquer momento pode cair em cima da árvore e secar no chão. Aproveite a vida enquanto você está vivo esta noite. Aproveite a sua vida com a sua família. Aproveite a sua vida com os seus amigos. Corra para a pessoa que não quer te amar, diga para ela que você a ama. Procure os seus amigos que fãs e diga: muito bem, eu te amo. Aproveite um pouco mais essa vida. Tiago 2,26 está escrito: porque assim como o corpo sem espírito está morto, a essência do homem é a parte de Deus. O homem só subsiste porque o próprio Deus tem misericórdia dele e coloca nele um pedacinho da sua parte. Deus pega de si mesmo uma parte, coloca no homem. A essência do homem é o Espírito de Deus. Sem a força de Deus o homem não vive. Contrariando o que dizem, o corpo tem que ter a parte do Deus, a parte de Deus dentro, para se tornar uma alma vivente. Até nisso Deus pensou em todos, porque a parte que Ele tem, Ele distribuiu a todos. Veja, nem todos vão herdar a salvação, porém Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu a todos existirem pelo único, minúsculo fiapo de si mesmo. Oxe, se eu não posso pegar um pedaço de mim mesmo e fazer nada, Deus, Ele pega um pedaço dele mesmo para fazer tudo. É que eles não se deram conta ainda, mas existe um pedaço de Deus dentro deles. E se não fosse a misericórdia de Deus, eles nem existiam. Se não fosse a graça de Deus, você e eu não estaríamos de pé. A essência do homem é a força de Deus, porque assim como o corpo sem espírito está morto, se não houver a parte de Deus, está morto. A mesma coisa na tipologia, dizendo que quem não está em Cristo está morto. Quem não tem Espírito de Deus está morto. Quem não recebe a Cristo já morreu.
e não sabe, e levantou do caixão e ninguém avisou. Mas nessa noite eu quero dizer para você que está aqui, você está vivo com Ele, e Ele tem com você uma aliança, Ele tem com você algo nessa terra. Pode parecer loucura, pode parecer incrível isso para muita gente, mas você está de pé, não só pela misericórdia, mas você está de pé porque Ele tem algo para fazer ainda nessa terra, na tua vida. Você só está de pé porque Ele tem promessas grandiosas para você que não tem para eles. Você está de pé porque Ele te escolheu e não escolheu a eles. Você está de pé porque você chamou o nome dEle e Ele veio te encontrar. É por isso que você está em pé essa noite, porque a parte de Deus está em você, e está em duas entradas. Deus está em você porque te criou, e Deus está em você porque você serve Ele. Aleluia. Eles não sabem disso, eu não valor para isso, mas você essa noite vai dar. Aleluia. Aleluia. Quando os sinais vitais chegam ao fim, morte. E a segunda morte? A segunda morte é chamada de separação eterna. Ora, nós dissemos aqui que só dá para morrer uma vez. O que nós falamos aqui é de morrer uma vez no corpo. Porém, a Bíblia diz de uma segunda morte. Separação eterna. Separação do homem pelo pecado a Deus. E o que é isso? O juízo sobre a alma. A segunda morte é quando o cidadão morre e a sua alma, o corpo, desce ao pó, porque é formado de pó. O espírito é um pedaço de Deus, volta para Deus. E a alma vai para onde? A alma, ela passa pelo juízo. Hebreus 9:27 está escrito que nós lemos: como o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Quando nós morremos, começa o juízo. Quando nós fechamos os olhos, começa o juízo. Tiago 5:20, a parte A está escrito assim lá em Tiago 5:20: saiba que aquele que fizer converter do erro no seu caminho, o pecador salvará da morte a sua alma. Não se salva o corpo, não se salva o espírito, nós salvamos almas. Nós ganhamos almas. Nós não ganhamos corpo, porque corpo vai para a terra, espírito volta para Deus. Nós ganhamos almas. A igreja é constituída de almas. Almas, pessoas diferentes, cada uma com seu intelecto, cada uma com as suas emoções, cada um com seus pensamentos, cada um com a sua complexidade. Então diz a Bíblia que nós temos o poder de fazer um pecador se arrepender, e aí nós vamos salvar uma alma. É isso que nós vamos salvar almas. Existem milhares de almas que estão fechando os olhos agora e eles estão participando do juízo. Existem milhares de almas, porque existe a segunda morte. A segunda morte é o juízo, mas existe a vitória sobre a segunda morte. Apocalipse 2:11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer, o quê? O que vencer pela fé, o que ficar firme, o que se não desviar, aquele que está firme, quando morrer, vai vencer a segunda morte, porque a morte que está dizendo é o juízo, e quem vai ser condenado vai para o inferno, e quem não vai ser condenado vai para o céu. Então nós não vamos morrer. Quando nós partimos e fechamos os olhos aqui, nós vamos passar a viver, e quem partir sem Jesus vai morrer e vai continuar morto, e morto, e morto. Mas esta noite eu quero dizer para você: fica firme mais um pouco, aguenta mais um pouco, aguenta coração, aguenta meu irmão, aguenta firme, segura na mão de Cristo e vai para frente. Ouça o que o Espírito diz: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Existe uma coisa muito ruim, horrível, existe uma coisa muito pensativa que nos propõe. Quando nós morremos, o que acontece? Quando nós morremos em Cristo, nós vamos viver em Cristo. Se nós morremos em Cristo, nós vamos ser condenados pelo juízo vindouro. É isso que Apocalipse 2:11 diz: mas
também diz o seguinte, Apocalipse 12:11: eles são os que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. As condições de quem vence a morte. Como que eu posso vencer a segunda morte? Meu irmão, está aqui Apocalipse 12:11: esses que manteram o testemunho da palavra, esses que amaram as suas vidas, que não amaram as suas vidas. Sabe o que acontece, irmão? Quando você deixa a tua vida, coloca Deus em primeiro plano, quando você nega a si mesmo, quando você vive pelo aquilo que a palavra diz, você vence a segunda morte. Agora, olha para mim, preste muita bem atenção. Tem muita gente que não ouve a palavra, muito menos tem amado, tem deixado a sua vida para trás. Muitos querem amar a sua vida. Tem gente que acorda e diz: eu me amo tanto, eu amo tanto meu filho, eu amo tanto meu marido. Paulo diz que não tinha por precioso a sua vida, porque a vida dele estava em Cristo. Primeiro, para vencer a segunda morte, ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Segundo, negue a sua vida, abandone a sua vida. Primeiro é Cristo e depois a sua vida. Primeiro é Cristo, depois a minha vida. A minha vida não é importante. Sabe o que é importante? A partida para Cristo. Se eu tiver que renunciar ao meu eu, se eu tiver que renunciar à minha vontade, eu vou renunciar, porque só assim você vai vencer a segunda morte. Receba isso hoje. Vença a sua própria vontade da carne, vença os teus desejos carnais, vença a tua mente, vença as tuas fraquezas, vença tudo aquilo que te coloca para trás, que você vai vencer a morte. E Deus esta noite manda te dizer que Ele vai te ajudar para que você possa vencer a morte. Existe uma palavra de poder para a tua vida, existem condições para você vencer a morte. Aleluia. Quem é que vai passar pela segunda morte? Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, aonde habita a segunda morte. Esse povo que vai ter a segunda morte vai morrer e vai ver o dano da segunda morte. E detalhe que diz no versículo 8 de Apocalipse 21. Em momento algum João diz que o homicida, o fornicador e o feiticeiro estão arrependidos. Ele está falando de pessoas não arrependidas. Ele está falando de pessoas que fizeram tudo isso, como eu já fiz muito disso, mas que estão embaixo do Cordeiro. Não, ele está falando de pessoas que não se colocaram diante dessa circunstância, porque todos nós somos pecadores, não se colocaram embaixo da graça. E se não se coloca embaixo da graça, segunda morte. Quando você olhar para alguém que não está embaixo da graça, saiba de uma coisa: está embaixo da desgraça. A pessoa morre sem Jesus, automaticamente, irmãos, é aqui que ela vai, para baixo. A metáfora de céu e inferno ser embaixo, ela se resume na primeira constatação. Céu, existem 3 céus: céu atmosférico, céu do espaço e céu morada de Deus. O primeiro céu você olha e vê, o segundo céu está além do céu, que é o espaço, e o terceiro céu é a morada de Deus. Agora, inferno, Seol, só existe um, e onde fica? Embaixo. Não fica no céu, fica embaixo. Embaixo de onde? Da terra. Por que embaixo da terra? Porque é comprovado que dentro do centro terrestre existe magma. Magma significa fogo, lava. Dentro da terra é um lugar específico. Mas você não vai cavar um buraco e vai chegar lá e vai ver o céu. Porém, é uma estrutura espiritual que está dentro do contexto material do lugar de sofrimento, aonde aqueles que não estão embaixo da graça vão entrar na desgraça. Agora você vai entender o que eu vou chegar, por onde eu quero chegar com isso.
O estado de quem morre. A pessoa morreu, vai para onde? Está na onde? O que está acontecendo? Morreu. A morte como divisor de ação humana para com Deus. Salmo 6,5. Porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem louvará? Salmo 115, versículo 7. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Significa que o escritor quer dizer que quem está morto no caixão, ele está falando do plano material. O morto não pode glorificar Deus. É uma exortação à igreja dizendo: quem está morto não pode servir a Deus. Estamos falando do plano material, porque aqueles que estão em Cristo estão adorando a Deus. Estamos falando no contexto material. O morto não adora a Deus. Vai lá no cemitério e vê se tem algum morto batendo palma para Jesus. Não tem. O que é que o escritor do Salmo 6, versículo 5 e do Salmo 115, 17 diz? É que quando o cidadão morre, ele perde a oportunidade, se partiu sem Cristo, de adorar a Deus. Não existe um retorno, meus irmãos, de ninguém que morreu vai voltar para adorar a Deus. Não existe uma trajetória, como dizem por aí algumas religiões, divina na terra, de reencarnação. As teorias espíritas, teorias que não valem a pena nem ouvir, porque são tão fracas e tão furadas que afirmam que o homem pode subsistir várias vezes. Mas nós lemos em Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, que diz que é uma vez só que o homem morre. Se eu morrer agora, com Cristo eu vou com Cristo. Se eu morrer sem Cristo, eu sou sem Cristo. Por isso que os mortos não vão voltar e os mortos não louvam a Deus. Mas você que está vivo, aproveite cada segundo desse culto esta noite, porque você pode adorar a Deus até dizer chega. O teu vizinho não pode parar, a polícia não pode interromper o culto na sua casa, ninguém pode te deter, lá no teu trabalho ninguém pode botar a mão na tua casa e dizer para de cantar. Aonde você estiver você pode adorar. Sabe por quê? Porque você está vivo com Ele, e se você está vivo, glorifique a Deus nessa noite. Aleluia! Não perda a oportunidade. Todo culto é oportunidade de glorificar a Deus. Aí muita gente diz: Deus, se eu estiver na cama eu vou te servir. Para de perder tempo, meu irmão. Adore a Deus agora, porque Deus está te colocando na posição de adorador. Adore a Deus agora, porque você está vivo. Tem muita gente que morreu e desceu na escuridão e não tem chance de servir a este Deus como você. Aleluia! 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 Eles podem não gostar da igreja, eles podem não gostar dos louvores do culto, eles podem não gostar dos testemunhos, mas eles não têm que engolir. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos e somos nós que adoramos a Deus. Um crente morto não adora a Deus. Crente que já morreu, está cheirando mal, não adora a Deus. Mas crente vivo glorifica a Deus em nome de Jesus. Trazendo para o nosso contexto, quantas igrejas gigantescas que não estão mortas, estão no Salmo 115, versículo 7. Os mortos não podem adorar a Deus. Estão no Salmo 115, versículo 17. Mas nós aqui nesta igreja, pelo menos, estamos buscando estar vivo, e a cada dia a vida está entrando em nós. É por isso que o nosso cântico não cessa, o nosso glória não para, a nossa adoração não cessou. Glorifica a Deus nesta noite. Aleluia! Aleluia! O estado de quem está morto, contraste entre céu e inferno. Lucas 16, 25, na parábola de Lázaro, é bem claro Jesus dizendo: disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente os maus, e agora este é consolado e tu está atormentado.
vai porque a vida inteira não contribuiu para a salvação dele. Aí ele vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Aí o rico se comove no inferno, porque no inferno existe consciência coletiva. Todo mundo que está no inferno está lembrando de tudo. Sabe esses crentes que abandonam a igreja por causa de besteira, que vão para o inferno, estão lá no inferno, estão lembrando que não deviam ter largado a igreja. No inferno, a consciência é coletiva. Por quê? Porque o rico na parábola está lembrando de tudo e disse: ah, Senhor, permita eu ir e voltar até lá, a pregar para a minha família, para a minha família se converter. Ah, Jesus disse: aqui é um grande abismo que separa nós de lá, e quem está aqui não pode ir, quem está lá não pode vir, não pode se atravessar do céu para o inferno. Por isso que não existe purgatório. Purgatório é escritório de pulga, irmão. Purgatório é onde as pulgas se reúnem para fazer reunião. Sabe por quê? Porque ninguém que está no céu volta do céu para o inferno e volta para a terra. Ninguém que está no inferno volta para a terra ou vai para o céu. Quem está no inferno fica no inferno, e quem está no céu glorifica a Deus no céu. Aleluia. Lá no céu, estado de quem morre. Lá no céu, o pobrinho é consolado. Não sei lembrando, consolo, ó. Entra no gozo do teu Senhor, servo. Consolo. Pertinho da presença de Deus e do povo de Deus. Mas lá no inferno é tormenta e esquecimento. Sabe por que esquecimento? Isso daqui é um atributo humano dado a Deus, porque Deus não se esquece de nada, mas Deus finge que esqueceu. E quem está no inferno, para onde está esquecido? Se está esquecido, não pode ser tirado do inferno. Então, quando a parábola diz que ele está atormentado, vivendo em tormenta, fogo ardente, ao nível dele dizer: permita que Lázaro molhe a ponta do dedo do pé e molhe minha boca, porque o sofrimento é muito grande. Aí diz os versículos que nós lemos lá no Evangelho de Lucas 16:25: agora este é consolado, pobre, e tu, Jesus disse para ele na parábola, Abraão disse para ele na parábola, e tu está atormentado e ao esquecimento. Quem morreu sem Jesus, além de estar sofrendo agora, está esquecido por Deus. Deus não vai tirar ninguém de dentro do Seol, não vai tirar ninguém de dentro do inferno. Sabe por quê? Porque Ele deu Jesus na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já fez a parte dele, só falta nós fazermos a nossa e ficarmos firmes até o fim. Ele não vai pegar ninguém do inferno, botar no purgatório. Purgatório é reunião de pulga. Aleluia. No céu é consolação. No céu é maravilha. No céu é gostoso. No céu é muito bom. No céu é banquete com Abraão, Isaac e Jacó. No céu é delicioso. No céu é só a presença de Deus. No céu não existe lembrança. No céu você vai olhar sem lembrança nenhuma. Vai olhar para mim e te conhece em algum lugar. Não conhece? Conhece. Tá tudo bem, não me lembro. Mas tá bom, te conheço. Tá bom aqui? Não, tá ótimo aqui. Tá melhor do que onde eu estava. Eu não sei onde eu estava, mas tudo bem. No céu não existe lembrança. No inferno não existe lembrança. Vai lembrar de cada vez que passou aí na calçada aí e entrou. Vai lembrar de cada sermão que disse que era ruim, pastor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 2 Timóteo 2,11, a palavra fiel é esta, que se nós morrermos com Ele, também com eles vivemos. Então o crente não passa pela segunda morte, porque o crente passa da vida para a vida. Se Cristo morreu e nós morremos com Ele, também com eles nós vivemos. Senão, quando nós morremos, nós passamos a viver. Aleluia. Você está vivendo agora, e quando você morrer, vai ser transição. Vai passar da vida para a vida. Você não vai morrer, você vai passar da vida para a vida. 1 João 5,11, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho Cristo. Quem não dela, irmão, quando você morre, você fica eterno com Cristo, que é o teu Senhor. Aleluia, Jesus. O crente não morre, o crente não passa pela segunda morte, o crente passa para a segunda etapa de vida. Aleluia. Eu vou encerrar.
O descanso do crente e a colheita da fé. Apocalipse 14, 13. Abra a sua Bíblia comigo. Apocalipse 14, 13. Para mim estar findando esta palavra. Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13 está escrito assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Para que descanse do seu trabalho, bem-aventurados que morrem de quem? Repita bem forte o Senhor. Bem-aventurados que morrem no? Bem-aventurados que morrem no? Bem-aventurados são os que morrem no? Bem-aventurado não é qualquer um que morre não, é só os que morrem no? Porque vão descansar dos seus dias, do seu trabalho. Você vai descansar do teu trabalho. Você vai descansar do teu trabalho e as tuas obras vão te seguir. É só quem morreu no Senhor. O estado de quem morre em Cristo é descansar do trabalho e receber o que plantou nesse tempo na terra. Nós plantamos em lágrimas, semeamos muitas das vezes as tribulações que passamos por uma série de dificuldades, desafios, mantemos-nos firmes na fé. Situações tão terríveis nós temos que passar com a família, com os amigos, financeiramente, no corpo, mas quando morremos, vamos descansar do trabalho e outra, vamos colher tudo que nós plantamos. O crente, quando morre, ele descansa. Então receba isso que eu estou pregando essa noite. Existe um descanso para a tua vida. Você vai morrer e vai descansar. Aqui na terra, ele vai aliviar o teu fardo, tomar sobre ele o jugo, segurar as tuas mãos, vai te ajudar. Mas quando chegar o momento da tua partida, ninguém vai te segurar, porque você vai estar no descanso do teu Pai. Existem muitas moradas para você, e Cristo preparou algo preparado desde a fundação do tempo para você, um descanso do labor, um descanso de toda a trajetória que você teve aqui na terra. Você não vai morrer, não vai passar por julgamento nenhum, você vai morrer e vai descansar, sombra e água fresca na Nova Jerusalém que nós temos aqui. Você vai entrar na Nova Jerusalém para descansar e colher das obras. Se coloca de pé em nome de Jesus.